Olá, meu nome é Lucas Tucci e hoje no Tucci Podcasts vamos falar um pouco sobre o Sistema Solar, semelhanças entre planetas e galáxias. Tucci Podcasts! Primeiramente, vamos começar falando do básico, que são os planetas do nosso Sistema Solar. Como todo mundo sabe, tem 8 planetas, começando por Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e por último Netuno. E não, Plutão não é um planeta. Uma coisa que a gente pode notar logo de cara é que os 4 primeiros planetas do Sistema Solar são rochosos, ou seja, feitos principalmente de poeira, enquanto os últimos 4 planetas do Sistema Solar são gasosos, ou seja, feitos principalmente de gás. Os planetas possuem essa ordem porque há muitos bilhões de milhões de anos atrás, um pouco depois da criação do nosso sistema, houve uma grande tempestade solar no Sol. E essa tempestade ela foi tão grande, tão forte, que ela empurrou todos os planetas para longe do Sol. Só que o que acontece? Os planetas gasosos, eles são mais leves do que os planetas rochosos, porque o gás é mais leve que a poeira. Então os planetas gasosos, eles foram empurrados para mais longe do Sol, enquanto os planetas rochosos também foram empurrados, só que não para tão longe do Sol. Outra coisa que a gente pode perceber, devido à ordem dos planetas, é o tempo da translação dele. O movimento de translação, que é o movimento que o planeta faz, que ele dá uma volta completa ao redor do Sol. E quanto mais longe do Sol, mais o planeta vai demorar para fazer o movimento de translação. Vamos dar um exemplo. A Terra e Urano. O movimento de translação da Terra demora só 365 dias, que é relativamente pouco pelo tempo dos outros. E isso acontece porque ela está na 3ª posição do Sistema Solar. Enquanto Urano, que está na 7ª posição, o penúltimo planeta, tem uma translação que dura cerca de 165 anos. Outra coisa que também é influenciada pela posição do planeta no Sistema Solar é a temperatura média dele. E quanto mais longe o planeta está do Sol, mais frio ele tende a ser, porque os raios solares chegam com menos intensidade nos planetas que ficam mais longe. Mas a localização do planeta no Sistema Solar não é a única coisa que influencia na sua temperatura. A atmosfera também é algo que influencia. Um exemplo é com a Terra, que caso o nosso planeta não tivesse atmosfera, ele não seria habitável para a vida. Propício à vida. Porque os raios solares, primeiro que eles iam chegar com muita mais intensidade na Terra, porque não seriam filtrados e eles seriam um raio mortal pra gente. E também que a temperatura ia aumentar muito a ponto da gente não conseguir nem sobreviver. Mas agora vamos sair um pouco dos planetas e vamos falar da nossa estrela, que é o Sol. O Sol ele é o objeto de maior massa, consequentemente o objeto de maior gravidade no nosso Sistema Solar. Por isso que os planetas tendem a orbitar ele, devido à forte gravidade que ele tem. E é ele que mantém o nosso Sistema Solar em órbita e organizado, e é ele que faz ter a vida na Terra, dando as vitaminas necessárias pra gente e a luz. Mas você já se perguntou o que aconteceria se o Sol de repente desaparecesse? Se ele desaparecesse, a primeira coisa é que os planetas iam sair de órbita e iam sair vagando pelo espaço. E isso ia prejudicar todos os planetas, principalmente a Terra, que ia acabar com a vida na Terra. Porque o movimento de translação é algo muito necessário pra gente. E o próprio Sol também é, porque ele dá as vitaminas necessárias para a vida e a luz. Mas o mais provável não é que o Sol de repente desapareça, e sim que quando ele queimar toda a sua energia, ele exploda, uma mega explosão que iria comer todos os planetas quase. E não precisa nem falar, né, que essa explosão ia acabar com a vida na Terra na hora. Outra coisa que a gente tem no nosso Sistema Solar são os cinturões de asteroides. No caso a gente tem 2, que é o cinturão de Kuiper e o cinturão de asteroides, o normal. O primeiro cinturão de asteroides, o mais próximo da Terra, ele fica entre Marte e Júpiter. E ele só existe por causa da gravidade desses planetas, que um puxa de um lado e outro puxa de outro, então ele sempre se mantém ali, sem sair do lugar. E o outro cinturão que a gente tem, ele é transneptuniano, ou seja, é depois de todos os planetas. E ele é bem coladinho com Plutão, mas Plutão não é um planeta, então deixa de lado. E, para fechar o assunto do Sistema Solar, a gente tem a nuvem de Oort.
ou de Oort, para quem preferir falar. Essa nuvem, ela fica muito distante da Terra, a cerca de 1 ano-luz da Terra, que é muito longe, a gente não consegue nem imaginar chegar lá. E ela é como se fosse uma barreira ou um escudo que fica ao redor do sistema solar. Estima-se que tenha de 1 bilhão a 100 bilhões de cometas e asteroides lá. E para fechar o podcast de hoje, a gente vai falar sobre as galáxias, o que é provavelmente a coisa mais impressionante já criada pelo universo. As galáxias, elas são um grande sistema, onde tem um buraco negro no centro dela, na maioria delas, e que ele tem gravidade o suficiente para fazer com que vários planetas, sistemas, asteroides e tudo rodeiem em volta delas. E até hoje já foram descobertos 5 tipos de galáxias. A primeira, que é a espiral, que a nossa Via Láctea se encontra, que como o nome dela já diz, é em formato espiral. Depois nós temos a galáxia espiral com barra, ou espiral barrada, que é como se fosse a primeira galáxia, já dita, mas ela possui como se fosse uma linha formada de estrelas, planetas, asteroides e cometas que vai de uma ponta até a outra dela. Nós também temos as galáxias elípticas, que elas têm mais ou menos o formato de uma bola de futebol, ou seja, são esféricas. As galáxias irregulares, que são galáxias que não possuem um formato definido, podem ter qualquer forma. E por último, as galáxias fantasmas, que também não têm um formato definido, porém, diferente das outras, ela não tem um buraco negro central. E o podcast de hoje foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Uma boa semana para todos e peçam para Juliana me dar uma boa nota nesse trabalho. Muito obrigado.